Amém. Bom dia, Shalom. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda a majestade. Pai, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, para que verdadeiramente, ó Pai querido, estejamos buscando ao Senhor e crendo cada vez mais na tua misericórdia e no teu livramento. Que o Senhor nos cubra com teu sangue e nos dê revelação, nos dê graça e entendimento. Nesta contagem do homem, ó Pai, que possamos nos alimentar de Ti mais e mais. Termos, ó Pai amado, a nossa vida bem firmada no Senhor, em todas as áreas, em nome de Jesus. Cobra nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. Nos dá direção em tudo, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Guarda o nosso coração, Pai, longe de toda manifestação de idolatria, de toda manifestação de orgulho, de toda manifestação de entrega às coisas, ao Pai amado, que vão nos prejudicar, Senhor, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom dia, bom dia. Antes da gente nós entrarmos aqui na contagem do Homer em si, nós temos, assim, visto alguns tipos de manifestações daquilo que nós temos falado a respeito da... Quando estamos sendo usados por Deus, acontece alguma coisa, Deus nos traz um entendimento, uma revelação, pregamos, qualquer tipo de movimentação que nós temos dentro da nossa chamada, e às vezes nós somos tentados a tocar nessa glória. Então, assim, vigiem bastante, porque o diabo está batendo firme nisso daí. Ele está se levantando com muita força, porque ele sabe que isso aí arrebenta a nossa vida. Então, nós temos visto aqui, por perto de nós, algumas quedas, algumas coisas que estão acontecendo, coisas bem tristes de pessoas que eu creio que já foram avisadas, alertadas, porque Deus, ele começa sempre trabalhando no particular. Presta atenção nisso, que às vezes fala assim, nossa, mas precisava ter me exposto, precisava ter falado na frente de todo mundo, Deus precisava ter... Deus não é fofoqueiro, Deus não quer expor a tua vida, só que você mesmo vai se colocando num ponto de risco aonde de repente a bomba estoura. Não porque Deus queria isso. Você pode prestar atenção que quando a bomba estourou na tua vida, Deus já tinha tratado com você na particular. Já tinha levantado alguém íntimo para falar com você. Mas nós não ouvimos. E aí chegamos a ponto do nosso pecado, nosso problema, isso que estamos passando, se tornar às vezes aí público, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, em nome de Jesus. Então, ficarmos bem atentos, em nome de Jesus, ficarmos bem atentos, prestarmos atenção em toda essa manifestação que às vezes nos rodeia, porque esses dias mesmo aconteceu um negócio aqui por perto da gente, o menino que era bem de Deus, bem firminho, mas entrou muito na parte de, eu creio, de julgamento e também nessa parte de se achar muita coisa, e hoje aí não está numa situação muito fácil, fora algumas coisas aí que estão acontecendo. Então, vigie bastante o seu coração nessa área, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós estamos no 39º dia já, glória a Deus, da contagem do Homer, Deus tem nos dado graça, e hoje nós vamos falar que o envolvimento ele traz resposta ao pecador. Nós vamos falar de Zacarias, Isabel e João Batista. Temos pregado essa palavra, temos falado sobre essa palavra, mas isso para nós é uma palavra assim para minha vida, uma das palavras assim mais fortes nos últimos tempos, no sentido de entendermos o poder. Shalom, pastora, bom dia. Entendemos o poder que nós temos sobre a genética. Entendermos o que nós podemos fazer contra ou a favor de uma descendência e a responsabilidade que nós temos com a nossa descendência. Então, a genética ela vai realmente estar disponível para que nós façamos aí da nossa vida as escolhas corretas para estarmos aí trazendo uma genética limpa para a nossa descendência o máximo possível. Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 1, versículo 5, que vai falar assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão.
e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Então, o restante dessa história aqui, nós já conhecemos que virá aí a promessa desse anjo, a promessa da parte de Deus através desse anjo, falando que eles iriam ter um filho e como seria esse filho e toda a história. E depois que eles geram esse filho, então vem. Nós vamos falar um pouquinho agora de João Batista, vamos ler aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do deserto, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E vamos ler também Mateus, versículo 11, Jesus falando assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, nós temos aqui uma história bem completa de pais posicionados. Então, nós vamos falar hoje que o envolvimento, ele traz uma resposta ao pecador. Por quê? Porque o envolvimento de Zacarias e Isabel, nessa genética limpa, eles puderam trazer um filho que foi uma resposta a pecadores, a resposta para uma geração que estava completamente perdida das coisas de Deus. Então, às vezes nós falamos assim, para que eu vou me envolver tanto? Porque você vai ser uma resposta para um pecador. Você vai ser uma resposta para essa geração. E se você não gerar algo, se você não tiver algo para gerar, se os seus filhos espirituais, se aquilo que você gera, se aquilo que você põe para falar, que são os seus João Batista que estão anunciando, se eles vierem com uma genética contaminada, se você fizer isso de um ambiente espiritual contaminado, você não será resposta para ninguém, porque você estará falando a mesma língua. O que nós ouvimos muitas vezes falando dos crentes? Ah, você vai na igreja? Ah, mas você é igual a mim. Você está na mesma situação que eu, não muda nada na sua vida. Você fala a mesma coisa, você frequenta os mesmos lugares, você tem os mesmos hábitos, você assiste as mesmas coisas. No seu celular tem um monte de porcaria igual tem no meu. Você ri das mesmas piadas, faz parte dos mesmos grupos, não seleciona nada, não tem nenhum tipo de atividade seletiva para se movimentar. Então a pessoa vê você no seu trabalho e você é uma pessoa comum ali. Você não traz uma mudança, você não traz realmente uma atmosfera que vai constranger o pecador ou trazer um nível de palavra, de entendimento, ou de atmosfera que toque o pecador. Ah, eu quero tanto ser uma resposta para o pecador, então você vai ter que se posicionar. Porque Zacarias e Isabel, nós lemos aqui que eles eram ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. E nós achamos que nós vamos viver a nossa vida de qualquer forma, tocando a vida do jeito que nós achamos melhor, e nós vamos gerar algo que realmente vai ser resposta para o pecador. Não vai. Porque nós temos que entender que o mundo espiritual, ele vai se submeter a uma voz e a uma aliança superior. Se nós falarmos a mesma coisa, as frequências vão ficar emboladas. E as pessoas vão ouvir aquilo e vai passar por elas como se fosse uma voz comum. Reverbera até o que você fala, mas só que passa e não tem força, não tem potência no mundo espiritual.
Porque embora você fale de Deus, embora você fale de Jesus, embora você fale de práticas e coisas espirituais, aquilo não tem um peso de glória para trazer o arrependimento, para trazer a presença. Então você não vai ser uma resposta ao pecador. Porque ele ouve falar daquilo, de bagunça, disso, daquilo, e ouve falar de Jesus também, da sua boca. Mas e daí? Tá na mesma frequência. Tá tudo misturado. Então, na verdade, o que aconteceu? Zacarias e Isabel, eles tendo esse comportamento de ambos serem irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor, quando eles geram, quando eles têm um filho, então João Batista ele vem com uma carga genética que Jesus vem testificar dele, ó, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. Então, o próprio Cristo vem testificar que João tinha algo pesado. E aí, através daquilo, ele começa a pregar a palavra e a voz que sai é uma voz que muda o ambiente. É uma voz que traz algo diferente. Ela quebra a frequência. Você já chegou em algum lugar, ouviu alguma coisa que você estava em um ambiente que estava um monte de gente, tinha até crente, estava conversando, estava fazendo, mas daqui a pouco chega uma pessoa e quando aquela pessoa abre a boca, ela quebra uma atmosfera, ela rompe um ambiente estabelecido. Por quê? Porque ela está num peso de glória diferenciado, ela consegue romper aquela massa. Porque senão fica tudo junto. E aí tá ali, crente conversando, quem não é crente, o aniversário, por exemplo, que vai de tudo. Fica ali, aquele monte de coisa, você não faz diferença. A sua vida é só mais um convidado. Mas se você estiver numa pegada diferente, quando você abrir a boca, o ouvido das pessoas que estão ao redor começam a se interessar pelo que você está falando. Você pode ver que as coisas vai chegando perto de você. As pessoas querem ouvir o que você está falando. Por quê? Na verdade, elas querem uma resposta. Nós temos pregado, por que que esse povo ia lá no deserto para ouvir esse cara falar tanta coisa? Arrependei-vos, raça de víbora, crede no evangelho, vocês. Ele não pregava nada suave. Ele não falava, vem aqui para vocês terem bem, serem prósperos, serem curados. Não era essa a mensagem de João Batista. Era uma mensagem pesada. E ele não ia de casa em casa fazendo visita, ele ficou lá afastado. O visual dele, embora para a época devia ser mais ou menos, mas para trazer essa descrição de como ele se vestia, do que ele comia, para mim, era algo meio fora do padrão. E mesmo assim, as pessoas iam até ele. Por quê? Porque a voz que ele liberava tinha um peso de glória, tinha algo que realmente fazia diferença. Então, nós precisamos hoje, nessa contagem do Homer, nessa porção de hoje, fazer o quê? Um envolvimento que nos traga um ambiente espiritual que nós sejamos resposta para essa geração. Nós temos que entender que as pessoas estão completamente perdidas. E aí a gente fica orando assim, um dia que eu for numa missão, um dia que eu for para lá ou para cá, irmão, você não precisa ir para lugar nenhum. Tem gente perdida do teu lado. Tem gente perdida na casa de cima, na casa de baixo, na casa da frente, na tua rua, onde você... tá tudo corrompido. Então não precisa ficar. Deus pode te enviar para qualquer lugar, para outros países, para outra coisa. Amém. Vai na paz, vai na graça, que o Senhor te abençoe e te use poderosamente. Mas hoje, se você está esperando Deus te enviar para algum lugar, hoje, se realmente você tiver realidade espiritual, tem ouvinte pertinho de você. Tem ouvinte dentro da tua casa. Tem gente esperando uma voz de direção do teu lado, esperando que realmente a tua voz traga uma atmosfera diferente. Está aí dentro da sua casa. E você está esperando fazer missão lá não sei na onde. Você está esperando ser usada lá não sei na onde. Você sabe por quê? Porque lá você tem mais chance. Porque ninguém te conhece. E aí, de repente, você fala e as pessoas podem até se iludir com você. Fala, mas eu quero ver o negócio acontecer dentro da sua casa. Onde as pessoas te conhecem, vê o seu comportamento, vê o que você fala, vê o que você assiste, vê como você se comporta. É aí que é o negócio. É aí que é o nosso campo de batalha. É onde as pessoas estão vendo o teu procedimento, a mulher, o homem, como você está se comportando dentro da sua casa, como você organiza a sua casa, como você limpa a sua casa, como você faz todas as coisas acontecer. É aí que você vai ter uma voz realmente de autoridade ou não. Então, se você não está tendo uma voz de autoridade dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, é porque eles são com o coração duro. Amém.
Eu creio nisso também, Shalom, irmã. Eu creio num coração duro. Mas corações duros são tocados por atmosferas diferenciadas. Corações duros são atraídos por uma voz. Corações duros são quebrados por uma voz que tem autoridade. Porque nós temos aqui insistentemente falado das nossas vidas e os irmãos sabem muito bem que a minha vida não tinha nada de coração mole, não tinha nada de fácil acesso. E enquanto a minha esposa ficou num procedimento que ela falava muito, mas o que acontecia na vida dela não era grandes coisas, aquilo não me tocava em nada. Mas quando ela se posicionou em Cristo de uma forma onde as coisas começaram a acontecer, onde eu comecei a ver as coisas realmente mudando ao redor dela, aí aquilo foi me quebrando. Porque você quebra o pecador. Porque o pecador, na verdade, por mais duro que seja de coração, por mais afastado que esteja, por mais isso, mais aquilo, é envolvido, mergulhado em tudo quanto é porcaria, lá dentro nós temos que entender que existe algo colocado já por Deus que ninguém tira, que anseia a um retorno, por um retorno ao Senhor, que anseia por estar realmente num ambiente de paz, de tranquilidade, de viver aquilo. Então, aquilo lá, quando ele tem um poder de atração, ele começa a se movimentar. E você tem que aproveitar esse ambiente que você está inserida, inserido, para manifestar essa glória que João Batista aqui manifestava por ter essa descendência dessa genética limpa, para poder despertar essa luzinha que tem lá dentro da pessoa. Porque você olha e fala assim, isso aqui é um traste, isso aqui não quer nada com nada. Não, lá dentro tem alguma coisa. Que se você começar a ter um poder de atração forte, a ter uma voz profética forte, a pregar realmente algo que comece a quebrar as estruturas, essa luzinha vai começar a brilhar com mais intensidade. E você vai começar a atrair essa pessoa. E ela vai começar a se aproximar de você naturalmente. Por quê? Porque você tem comida para ela. É como um faminto que você chega com comida. O que ele vai fazer? Ele vai começar a se movimentar. Um cachorro faz isso. Meu cachorro tocava ele, passava para lá, e ele pegava e ele ficava, ele deitava longe quando estava fazendo churrasco, porque eu não queria que ele ficasse lambendo aquelas coisinhas que caem ali da churrasqueira. E ele ficava, ele abaixava lá no canto que eu mandava ele ir, aí eu ficava de olho nele. Daqui a pouco ele levantava, dava 2 passos e abaixava. Ficava mais um tempo, disfarçando. Dá mais 2 passos, abaixava. Até que ele estava lambendo o negocinho de novo. Porque ele sabe onde está a comida. E ele vai dar um jeito de se achegar. Um cachorro tem isso. Imagina o teu marido, a tua esposa, o teu filho, as pessoas que estão ao teu redor famintas, que foram tocadas, que foram realmente isoladas pelo adversário. Quando ele sente o cheiro da comida, ele vem. Ele vem meio disfarçando, meio ele não quer vir, ele não quer mostrar que está interessado, mas ele está se achegando. Perceba que tem uma movimentação já de certas pessoas que estão se achegando a você, porque a tua voz tem interessado, o teu testemunho tem interessado, aquilo que você tem de atitude tem interessado. Então a gente olha e fala assim, não está acontecendo nada, mas eles estavam indo para o deserto. Aquele povo estava do mesmo jeito, mas eles estavam indo para o deserto. Então tem um momento que você está num lugar agora e não desanime a respeito das pessoas que você está orando, porque elas podem estar numa trajetória, saindo do ponto que elas estavam e elas estão indo para onde você está. E isso já está acontecendo alguma coisa, porque elas estavam estagnadas. Elas estavam se alimentando, estavam fluindo só naquele ambiente, não tinha um endereço para elas irem. Agora você está sendo uma referência e elas estão vindo aos poucos. E elas vão chegar no teu ambiente. E quando elas chegarem, elas vão ouvir a tua voz, vão ouvir a tua pregação, vão comer do alimento que você está servindo, e essas pessoas vão começar a mudar. Em nome de Jesus, por causa sua, por causa daquilo que você carrega. Não por causa sua, na verdade, naquilo que você, eu sou o Salvador. Não, mas aquilo que você carrega, aquilo que o João Batista carregava, aquilo que Zacarias e Isabel geraram no mundo espiritual, fez toda a diferença. Então não fique desanimado ou desanimado. Pastor, mas não está acontecendo nada, eu já estou dando um testemunho, já estou fazendo. Mas vê se não está tendo nenhum tipo de movimentação. Então, se teve uma aproximaçãozinha, ainda que meio disfarçada, é porque você está tendo um poder de atração. Você é um imã. Você já está sendo uma resposta para sua casa.
Você já está sendo uma resposta para esse ambiente que você trabalha. Então, fica firme nisso daí. Não se preocupe. Não fique agora querendo fazer isso na marra. João Batista, ele ficou lá. Ele não falou assim, ó, vocês que vieram aqui, fica aqui, agora eu vou buscar um e outro em casa, vou lá. Ele continuava pregando. Continue fazendo a sua parte. Continue anunciando, porque esses que ouviram, que foram batizados, que se arrependeram, que saíram desses lugares, eles voltam e eles falam, rapaz, o cara tá numa pegada, mas me quebrou de um tanto. Só que mudou alguma coisa aqui, eu não quero mais essa vida. E aí quem vai ouvir falar isso vai falar, cara, eu vou ter que ir para lá. E isso vai propagar. Isso que está na tua vida vai começar num filho, vai passar para o outro, um outro parente, um outro negócio, na empresa, e daqui a pouco você estará no lugar. Você estará num ambiente, porque você já é, você precisa entender, e eu preciso entender, que essa limpeza de genética e o que nós geramos, ele é tão forte em Deus para ter esse poder de atração, porque Jesus falou assim, ó, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. Mas o menor no mundo lá deixa eu ler aqui que agora eu me perdi. Então nós precisamos entender que a nossa condição em Cristo ela é violenta. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, na verdade, Jesus está falando, ó, essa genética vai servir para quê? Para ele ter condições de receber tanto da minha visitação, para ser realmente alguém que tem uma voz tão forte, que ele vai ser, no reino dos céus, ele não é nada. Mas aqui, ele é forte. A pegada dele aqui é bruta, porque ele representa um reino. Jesus não estava falando de um João Batista da terra, de uma genética transformada na terra, porque isso aí não teria valor nenhum. Mas a genética transformada na terra por Zacarias e Isabel fez com que ele tivesse uma essência do céu. Ele pôde receber uma manifestação de glória que fez com que lá ele reconheça que ele não é nada, porque Jesus é tudo. Então ele é o menor no reino dos céus. Mas ele manifesta essa glória de Cristo na terra. E isso atrai o pecador. Essa vai fazer sendo uma resposta para uma geração corrompida. Então é nisso que nós temos que entender. Ah, pastor, mas para que eu vou ser grande? Você não vai ser grande, você vai ser pequeno. Você vai ser o menor no reino dos céus. Quanto mais você tiver de Cristo, menor você será no reino dos céus. Porque você vai entender que você não é nada. Você vai entender que você é só um instrumento. Você vai entender que você só teve condições em Deus de limpar a tua genética, de se arrepender dos seus pecados, de fazer uma mudança por dentro de você para receber essa manifestação de glória. Ah, mas e agora que eu estou com 40, 50, 60 anos e já nasci com a genética toda arrebentada? Meu pai era um devasso, minha mãe também era uma bagunça. Agora você vai limpar a tua genética. Você começa se arrependendo lá pela genética deles, vai limpando, e toda essa carga genética que veio, que impede da glória se manifestar, agora em Cristo e através do arrependimento, nós vamos poder limpar isso, e você vai se tornar como um João Batista. Dos nascidos de mulher, não teve maior do que, aí você pode pôr seu nome. Porque Jesus estava testificando de João Batista, porque teve essa genética, mas agora ele deixa a oportunidade de nós limparmos a nossa genética. Nós podemos, no mínimo, nos igualar a João Batista, como nascido de mulher. Ah, mas você já nasceu arrebentada, mas agora eu posso me limpar, porque Cristo deixa essa oportunidade para mim. Agora eu posso tocar na minha genética, agora eu posso limpar as impurezas dela, eu posso tirar essas distorções de iniquidade que vieram sobre a minha vida, e eu posso viver agora manifestando uma glória pesada, porque vai ter lugar para isso habitar. Vai ter lugar, a limpeza da genética, ela vai fazer com que você torne um lugar, um recipiente limpo e atraente para a manifestação da glória. Então você vai limpando esse ambiente, você limpa, Senhor. Por que tanto arrependimento? Por que tanta renúncia? Por que tanta quebra de maldição? Para justamente nos tornarmos um ambiente que possa atrair a glória de Deus e nós manifestarmos isso como menor no reino, mas como alguém na terra com uma genética limpa de falar assim, ó, dos nascidos de mulher, dá para depositar minha glória aí. O que Jesus estava falando é isso. Dos nascidos de mulher, pensa no lugar que dá para depositar a glória, João Batista. Mas no reino dos céus ele é o menor. Então, o que Jesus está esperando? Ó, dos nascidos de mulher, na Maria da Conceição, deposita a minha glória. Na Cristina, deposita a minha glória.
Na Maria Dirce, deposita a minha glória. Na missionária Fátima, deposita a minha glória. Na Joselma e todo mundo que estiver aqui. Por quê? Porque você limpou a genética. Você saiu daqueles ambientes. Você tirou todas aquelas coisas que eram incompatíveis. Entenda que nós nunca seremos uma resposta para uma geração corrompida se nós também estivermos corrompidos, porque nós vamos estar falando a mesma coisa. E nós vamos dar só brecha para o adversário nos pegar, porque você vai combater algo que está na tua vida. Por isso nós temos orientado e procurado fazer o máximo, nos livrar do orgulho, nos livrar do pecado, nos livrar de todos os ambientes, limpar nossa vida, tirar tudo quanto é aresta, tudo quanto é pontinha solta, conta que não fechou. Nós estamos zerando tudo. Por quê? Nós vamos combater contra o adversário e ele não pode achar nada em nós. Jesus falou isso, ó, o diabo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Ele não vai achar nada em mim. Ah, pastor, mas em essência eu sou pecador, mas dá para você melhorar muito, irmão. Dá para você avançar muito, irmã. Dá para limpar muito essa genética, dá para transformar muito isso. Então, se você se expõe aqui, apóstolo Éder, Ministério Morra, você não escuta outra coisa a não ser limpa isso, se arrepende daquilo e troca, e vai, faz renúncia, faz quebra. Por quê? Porque nós entendemos que isso vai limpar o nosso mundo espiritual e vai trazer o que, na verdade, nós queríamos tanto e nunca tivemos, que é realmente ter uma manifestação genuína do Espírito Santo, porque nós achávamos que o Espírito Santo ia habitar em qualquer lugar, ia habitar na bagunça, ia nos usar de qualquer forma, e o Espírito Santo não faz isso. Ele não faz isso. E você tem exemplos pertinho de você também, de pessoas que falam que o Espírito Santo está fazendo isso, falam que o Espírito Santo está fazendo aquilo, mas você sabe que a pessoa está fazendo tudo na força do braço. E ela está sendo abatida muitas vezes, porque ela está dando voz a algo que ela está fazendo e pondo a assinatura do Espírito Santo. Estelionatário espiritual. Falsidade ideológica. Eu dou um documento com uma assinatura como se fosse de alguém, mas eu fiz. Estelionatário espiritual. Você fala que é o Espírito Santo, mas não tem nada de Espírito Santo ali. Você fala que foi ele que assinou, mas não tem nada ali. Você assinou. Você preencheu. Você deu os dados. Você colocou a lista de informação. Então temos que tomar muito cuidado, porque existem vários estelionatários espirituais que estão falando em nome de Deus, falando que é o Espírito Santo, colocando o sangue, colocando o nome. A estrutura é muito bem armada, porque falam bem, são eloquentes, conhecem a palavra, bons oradores, pessoas que vão entrando na mente da gente, que tem uma presença, uma postura, mas que estão perdidos. E o que o senhor está falando assim, limpa tudo isso. Eu quero que você seja um instrumento, mas um instrumento verdadeiro, genuíno, com a tua assinatura, através de mim. Com aquilo que você é em essência. Você não vai precisar. Por que a pessoa precisa fazer algo e colocar outra assinatura? Porque ela já está perdida. Por que o bandido que está com um monte de coisa, ele faz um monte de documento falso, ele tem passaporte falso, CPF falso, identidade falsa, ele muda a cara, ele faz plástica, porque ele não pode ser mais ele, de tão corrompido que ele foi. Ele está procurado, ele está sendo procurado em todo lugar. Então, muitas vezes na vida espiritual, você não pode ser mais você, de tanta coisa que está. E Deus está falando, tira a máscara. Retoma o seu nome, retoma o seu documento, limpa a tua genética. Você pode ser você. Eu posso te limpar disso. Para o bandido, ele tem um recurso de mudar os documentos, fazer plástica, pôr cabelo, tirar cabelo, pôr óculos escuros, pôr boné. Ele usa os recursos dessa terra para tentar disfarçar e não ser pego. Mas para mim e para você, nós podemos limpar isso. Podemos fazer uma plástica espiritual tremenda e tirar realmente toda essa roupagem distorcida dessa iniquidade tão corrompida, desse negócio tão que veio para nos emporcalhar tanto. Podemos limpar isso através do arrependimento, de uma genética que realmente seja achado nesse ambiente de Zacarias e Isabel, ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. Pastor, mas como que a minha voz vai ter potência? Como que eu vou ser uma resposta? Você vai ter que ser irrepreensível em todos os preceitos do Senhor.
Pastor, mas não dá mais, eu estou com tantos anos. Dá, limpa a tua genética. Se arrependa dos seus pecados. Saia desses ambientes. Muda a tua rota em Cristo. Dá para mudar. Ainda dá tempo. E isso é tremendo, porque tem uma oportunidade para todo mundo. Jesus deixa isso disponível para todos. Ah, mas só o apóstolo Éder vai conseguir. Mentira! Está disponível para mim, está disponível para você. É algo que faz parte da essência de Deus. É mentira isso. Não tem um escolhido, não tem um marcado, falar assim, olha, como ele ama tanto a fulana e deixou uma limpeza de genética para ela. Não, deixou para você também. Pastor, mas a minha vida você não tem ideia. Irmã, Jesus preveu tudo isso na cruz do Calvário. Tudo isso foi levado, mudado, limpo, transformado. Tem hora que nós achamos que a nossa vida é tão miserável, que a nossa vida é tão fora dos padrões, que tem tanta porcaria na nossa genética, que nós somos tão distorcidos, que é tanta coisa que nós recebemos que Jesus esqueceu de alguns pontos e para nós não tem saída. Parece que Satanás ele ganhou ponto de conseguir colocar algo em nós que Jesus não conseguiria reverter. E isso é um engano muito profundo, porque Jesus não esqueceu de absolutamente nada. Nada ficou esquecido, nada ficou de fora, nada ficou sem saída, sem solução, se nós quisermos de verdade e nos entregarmos a essa limpeza de genética, nos entregarmos a esse ambiente. E nós achamos que, talvez para Zacarias e para Isabel, a gente lendo hoje, nós achamos a história bonita e achamos que realmente, olha, você vê, os caras era crente mesmo. Os caras eram uma pegada monstra. Os caras eram isso, os caras eram aquilo. Mas eles eram dentro de um ambiente que tinha um monte de outras oportunidades. E eles eram dentro de um ambiente onde eles estavam envelhecendo, 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 e o que eles mais queriam, que era um filho, não vinha. E eles continuaram na mesma pegada, ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. Então tem uma rota para nós andarmos e não mudarmos nela por causa da circunstância, por causa daquilo que veio ou não veio, se realizou um sonho ou não, se temos o que nós queremos ou não, continuarmos na mesma batida, na mesma toada, até chegarmos aonde a gente tem que chegar, porque Deus é fiel. Eles não pararam num tanto do caminho. Eles poderiam ter falado, ó, vamos deixar quieto esse negócio aí, já tá bom, já oramos bastante disso, agora já era, não vamos ter filho mesmo. Eles continuaram a fazendo o que eles tinham que fazer. E eles já não tinham mais expectativa de ter filho. Até por isso, Zacarias deu a resposta que ele deu para o anjo e ficou mudo, porque de tão incrédulo que ele estava a respeito disso. Ele já não tinha expectativa de mudança nenhuma, mas eles continuavam a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Ele estava no turno dele de sacerdote, a mulher dele estava posicionada, porque a palavra de Deus testifica dos dois, mas eles não tinham filhos e tinham perdido a esperança de ter. Você que ainda tem possibilidade de gerar isso, desanimou. Eu que ainda tenho possibilidade de gerar, desanimei. Em algumas coisas eu estou falando, volta para a rota, volta onde você caiu, começa a me buscar de novo, começa a se entregar, nada acabou, não é o fim. Pode ter sido o fim para você. O diabo pode ter falado para você que acabou, que é o fim, que não dá mais, que não tem jeito, por causa da idade, da cidade, das circunstâncias, da família, todos os argumentos que estão na tua mente. Mas quem falou para você que é o fim? Quem falou para você que acabou? Se Deus não te falou, irmão, então você não tem uma resposta. Essas respostas que você tem, elas são mentirosas. Elas são realidades, mas que não são as verdades de Deus. Então saia desses ambientes. Joga essas realidades no lixo e se apega à verdade. Bom, eu vou continuar, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, porque eu quero chegar num ponto. E se tem essa possibilidade para mim ainda, eu vou ficar nisso. Acabou. Pastor, mas a minha realidade é cruel. Amém, irmão. Eu entendo. Eu te respeito. Eu sei que as realidades, muitas vezes ao nosso redor, são demasiadamente cruéis, mas nós estamos falando de verdade, da verdade do céu. Para Zacarias e para Isabel, a realidade deles era cruel. Ficando velho, cada dia que passava, ia morrendo mais a esperança de ter um filho, porque eles dependiam do corpo. Nós temos que entender que a guerra deles era enorme, porque eles viam que estava acabando, era algo visível, palpável, todo dia. Eles sentiam no corpo, nós não temos mais condição de engravidar. Aquilo que nós geramos a vida inteira, aquilo que nós oramos, falhou, não deu certo.
não vai acontecer. Talvez você tenha coisas visíveis, palpáveis, fala, pastor, está aqui na minha mão, eu estou vendo. Não tem como. Não tem como para quem? Não tem como por quê? Quem falou para você que não tem como? Você mesma, o diabo, a circunstância, e Deus está falando para você, viu? Dá para você transferir a responsabilidade para mim? Eu vou te visitar. Só continue fazendo o teu turno, só continue fazendo o teu trabalho, só continue fazendo o que eu mandei você fazer, porque eu sou responsável por você, pela tua casa, para visitar você. Eu vou fazer, não é você. Tira os olhos do seu corpo amortecido, tira os olhos da sua impossibilidade, tira os olhos daquilo que não deu certo, tira os olhos de você mesmo, esquece você. Esquece você. Vai fazer o que eu te mandei fazer. O responsável por colocar nas tuas mãos aquilo que você tem gerado em mim é minha. Você está querendo colocar a mão em algo que Deus, que você não tem poder para colocar. Você está querendo fazer coisa que você não tem atribuição para fazer. Esquece. Você não é responsável por gerar essa bênção. Você é responsável para ficar posicionado para que Deus gere a bênção em você. Acabou. É posicionamento, é envolvimento, é entrega. Ah, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou entrar, eu vou sair, eu vou falar. Você não vai nada. Você vai ficar posicionada no teu turno, fazendo a obra, fazendo aquilo que tinha que fazer. Zacarias estava lá no turno dele, servindo ao Senhor como sacerdote. E aí ele foi visitado pelo anjo. O anjo veio e falou: cara, vai acontecer isso, você é assim, assado, vai ter um filho dessa forma, lá, 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 lá. E acabou. Envolvimento vai trazer uma resposta ao pecador, se você ficar posicionada. Se você ficar dentro daquilo que Deus está mandando você fazer, Deus só está esperando isso. E que já é muito para nós. Eu reconheço. É complicado, porque são coisas pesadas. Imagina para esses velhinhos estarem ali. Imagina o que eles conversavam. Falar, amor, o que será que aconteceu? Onde será que nós erramos? Porque nós oramos tanto, nós jejuamos, nós fizemos a nossa oferta, nós trabalhamos na obra, nós ganhamos almas. Onde será que nós erramos? O filho não veio. Nós vamos morrer sem gerar. E eles já tinham gerado e nem sabia. Você já gerou e nem sabia. João Batista já existia no mundo espiritual. João Batista já estava gerado no mundo espiritual. Só tinha um momento certo para ele vir. Só isso que Deus estava esperando. Aquilo que você está achando que não tem mais jeito, que não já está pronto. Deus só está esperando o momento certo. Volta a fazer aquilo que você parou de fazer, que o Senhor vai te visitar. E pelo amor de Deus, quando o anjo falar para você, ó, vai acontecer assim, 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 não vai duvidar para não ficar mudo. Não vai duvidar para depois ficar aí um tempo mudo. Até lá na frente reconhecer, o nome dele é João, aí volta a falar. Porque aí depois, enquanto ele não falou o que o anjo falou, ficou com a boca fechada. Então toma cuidado, nós já temos uma dica. Quando Deus falar para você algo que parece muito absurdo, não vai duvidar, por favor. Fala, amém, Jesus, eu creio. Pra você não ficar muda. E se você já está muda, se você já está mudo por ter sido incrédulo em muitas coisas, porque às vezes nós já estamos mudos. Existem muitos mudos porque duvidaram da promessa. E agora vai precisar nascer, porque quando mudou o negócio de Zacarias? Quando nasceu. E aí foi por o nome. Ah, que nome vai pôr? A mulher fala João. Não, mas não tem ninguém da família. Aí o homem se desespera, pega uma tabuinha, escreve, põe lá João. Quando ele põe João, ou seja, quando o mundo espiritual viu que ele creu, que aquele filho era, e era realmente o que o céu estava falando, o que Deus tinha falado, imediatamente ele volta a falar. A mudez vai embora, porque ali ele pôde falar o que o céu estava falando. Então fica uma dica para nós aí, não vá duvidar do anjo. Porque se você for ler lá, o anjo pegou um arzinho com ele, falou, rapaz, eu assisto diante de Deus, eu sou Gabriel, não estou com brincadeira, vai acontecer o que eu estou falando, mas você vai ficar mudo. Então não vai irritar o anjo. Por favor. Deixa o anjo voltar em paz. E você fica com a sua bênção. Acredite naquilo que o céu está falando para você, irmã. Pastor, não tem chance nenhuma. Quem falou isso para você? Em nome de Jesus, todas essas vozes enganosas,
essas vozes mentirosas, essas regências infernais que tem colocado nas nossas mentes que não dá, que não pode, que não vai acontecer, que não tem mais jeito, passou o tempo, sejam silenciadas agora, em nome de Jesus, e você tenha condição de ouvir a voz do Espírito Santo. Que toda frequência de mentira caia por terra em nome de Jesus. Toda resistência à palavra e às promessas do Senhor caiam por terra nas nossas vidas em nome de Jesus. Que você creia, que você entre nisso e que você desfrute disso e que você verdadeiramente saiba que é possível. Que dá para mudar esse quadro. Que dá para sair desse ambiente. Que dá para romper com tudo isso. É possível. Pastor, mas é muito pesado. Eu sei, mas é possível. Pastor, mas é muito complicado. Eu sei, irmã, se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse simples, estaria tudo, mas não é complicado, porque nós complicamos. Entenda que nós complicamos, que nós fazemos um monte de coisa aí que está fora, e agora nós temos que reverter tudo isso, limpar essa genética, transformar esse ambiente, tirar essas vozes. Porque veja na sua vida quantas vozes falam aos nossos ouvidos, voz de frustração, voz de fracasso, voz de desânimo, de abatimento, tem muitas vozes, muitas coisas se levantam. Esses dias a gente estava no bate-papo e saiu um assunto lá a respeito de rejeição. Você se rejeita, você tem rejeição, mais amor. Nossa, que te rege. Hoje eu tenho mais amor que me rege. Graças a Deus, o amor de Cristo me rege muito mais. Mas eu já fui muito regido pelas rejeições. E sabe a pior rejeição que estava sobre a minha vida? Da minha própria vida. Não eram as pessoas que me rejeitavam. Eu não me sentia rejeitado só pelas pessoas ou por Deus, mas eu me sentia rejeitado por mim mesmo, por causa dos meus fracassos, por causa daquilo que eu cedi, por causa daquilo que eu fiz ou que eu não fiz. Então eu, em muitas áreas da minha vida, eu me abominava, na verdade. E talvez você esteja passando por isso, mas é hora de jogar tudo isso no lixo. Se você olha para você mesma, para você mesmo, e fala assim, cara, por que eu fiz isso? Como eu fui tão... E atribua aí a tua atitude, o nome que você achar melhor, mas saia desse ambiente. É ótimo que você detecte isso. Se no mundo espiritual você está se rejeitando, você está falando assim, cara, você foi demasiadamente isso ou aquilo, mas é momento de reverter esse quadro. Porque é triste quando você olha para você mesmo e vê certos comportamentos, certas coisas, decisões, atitudes, coisas inconsequentes que feriram tantas pessoas que estavam ao teu redor, que deixaram pessoas para trás, que desapontaram pessoas. E você faz uma leitura e faz um balanço da sua vida, é horrível quando você pega o resultado. Sabe aquele balanço para quem tem empresa, quando você fecha o ano e você vê lá que a empresa tá no vermelho? É uma sensação horrível, porque você empreendeu força, você trabalhou, você se esforçou, você fez, você comprou, você vendeu, e mesmo assim a tua empresa está no vermelho. Mesmo assim você não consegue ter um saldo positivo. Mesmo assim a saúde financeira da tua empresa não está legal. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Se você fizer um balanço hoje, o resultado é negativo. A saúde espiritual da nossa vida é negativa, isso é horrível. Nós precisamos de uma saúde espiritual positiva, então vai limpar a tua genética. Vai se arrepender dos seus pecados, porque é possível para você e para mim, por mais que nós tenhamos feito coisas horríveis, por mais que realmente o mundo espiritual tenha conseguido nos pegar em coisas abomináveis muitas vezes, mas é possível, dá para nós sairmos desses ambientes, dá para nós revertermos esses quadros e termos no balanço daqui a pouco um saldo espiritual positivo. Você vai sair do vermelho. Isso é muito incentivador para mim, porque eu vivi a minha vida inteira crente com saldo espiritual negativo. A minha vida financeira, comercial, ela era exatamente a minha vida espiritual, sempre no vermelho, sempre se matando de trabalhar, sempre fazendo muita coisa, não faltava no culto, trabalhava na igreja, fazia, mas eu era escravo na igreja, eu era escravo no trabalho, eu era escravo em todas as coisas.
e eu estava sempre com um saldo negativo. Nunca, jamais alguém pôde falar para mim, mas também você é um vagabundo, né? Isso não. Eu sempre trabalhei, eu sempre me esforcei, eu ia. Só que o que eu produzia no mundo espiritual fazia com que as coisas no secular, no meu trabalho, estava sempre debaixo de um saldo negativo. Esse saldo negativo, que literalmente está lá na conta bancária, ela está primeiro na sua vida espiritual. Em alguma área da tua vida espiritual tem um saldo negativo aí que você precisa reverter. Aí automaticamente a sua conta bancária vai ser visitada. Porque você vai reverter o saldo negativo espiritual. Ele não é um saldo bancário. O Banco do Brasil não quer dizer nada. O Santander não quer dizer nada. Agora, a conta negativa espiritual quer dizer tudo, porque ela rege tudo. É dali que sai o comando. É dali que realmente as coisas vão fluir. Então, acerta o saldo negativo espiritual, zera essa conta, tem um saldo positivo, e depois você vai ver a vida financeira, a vida do casamento, com os filhos, com a sociedade, com a igreja, com o ministério, tudo sendo colocado em ordem, porque o saldo espiritual está positivo. Agora nós queremos um saldo no banco, queremos um saldo no ministério, queremos um saldo não sei na onde. Positivo com um saldo espiritual negativo. Não vai acontecer. Porque as coisas espirituais regem as naturais. As coisas espirituais dão comando para as naturais. E não ao contrário. Nós esperamos que nós vamos resolver coisas espirituais naturalmente. Isso não vai acontecer, irmão. Não tem jeito. Parece ser mais fácil, mas é ineficiente, é inoperante, não acontece, não flui, não vai, não adianta. Shalom, irmã, bom dia. Não adianta. Você vai ficar malhando em ferro frio. Você vai ficar se debatendo e não sai dali. Já viu o peixe, né? Às vezes eu gosto de ver alguns vídeos de peixe. Quando ele é bem fisgado, ou quando pegam numa tarrafa, numa rede, alguma coisa, o coitado ele se debate de tudo quanto é jeito, mas não tem para onde ele ir. Porque a malha da rede, ela é bem menor que ele. E ele não passa por ali. Mas ele se debate. Ele sai da água tudo, daqui a pouco coloca para fora, ele vai perdendo a força e acabou. Porque ele está tentando sair de algo que não tem mais jeito. Que é o que nós tentamos fazer, tentando o natural mexer no espiritual. Nós estamos numa rede, nós já fomos pegos, já fomos caçados. Não tem mais para onde ir, você já está enjaulada, já está fisgada por esse ambiente. Agora, o espiritual vai te tirar da rede. O espiritual vai tirar o anzol da tua boca. O espiritual vai te tirar do cativeiro, e não o contrário. Nós estamos querendo fazer o caminho contrário, porque achamos mais fácil, porque o natural está na sua mão. Ele é palpável, ele é visível, então você gosta disso. A sua alma não conquistada, ela quer essa segurança. Pastor, eu gosto assim de ver assim, ó, o papel está aqui na minha mão, a caneta está aqui na minha mão, eu escrevo, leio, isso aqui eu acredito. Na verdade, você não acredita em nada, você é incrédula, porque é o que Tomé queria. Se eu não ver, se eu não colocar o dedo, se eu não coisar, então não vai adiantar. E o que Jesus está falando para nós hoje, viu? Esquece o papel, esquece a caneta, limpa a tua vida espiritual naquilo que você não está vendo, naquilo que para você não é palpável. E aí depois você vai poder reger naquilo que é palpável, porque você vai ter autoridade. Hoje você fala com a tua vida financeira, você não tem autoridade. Hoje você fala com o teu marido, você não tem autoridade. Hoje você fala com a sua filha, você não tem autoridade, porque você não gerou isso no mundo espiritual. A tua voz não tem potência, porque a genética ainda está contaminada. E você não tem uma voz que muda ambiente. Você não teve o envolvimento necessário para trazer uma resposta ao pecador e para trazer uma resposta a esses ambientes desfavoráveis. Então você fala, briga, resmunga, murmura e muitas vezes só piora o quadro, porque não tem realidade espiritual. E insistimos nisso. Amém? Em nome de Jesus, limpa a tua genética, acerta a tua vida, seja uma resposta para essa geração, tenha envolvimento, se alimente do teu Homer de hoje, fica na graça. Ótimo dia amanhã, sexta-feira, 7h15. Não se esqueça disso. E sábado e domingo estaremos fazendo o Homer às 3 da tarde. Amém? Então amanhã, 7h15,
sábado e domingo, às 15 horas. Amém? Deus abençoe. Shalom, bom dia. Muito obrigado. Vamos que vamos.